Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes foram motivados pelos crimes de apenas um homem. A vida e os crimes cometidos por Ed Gein, assassino em série e ladrão de lápide americano, são dignos de um filme de terror. Sua trajetória inspirou 3 dessa categoria que podem ser considerados clássicos do cinema mundial. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e esse é o canal 3 da Madrugada. Nesse canal eu falo de crimes, assassinos em séries, crimes que inspiraram filmes, assuntos relacionados a esse tipo de assunto. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e também já deixa o like nesse vídeo. Toda terça e sexta-feira às 18 horas eu trago vídeo novo. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo, é só se inscrever. O caso de hoje é um caso meio que conhecido, já que é um assassino em série que inspirou alguns filmes. Eu sabia que ele tinha inspirado o filme Massacre da Serra Elétrica, só que eu não sabia que ele também tinha inspirado outros filmes que eu gosto muito, que é Silêncio dos Inocentes e Psicose. Então, bora começar esse vídeo, porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Edward Theodore Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin. Ainda na infância, mudou-se com a família para uma fazenda isolada a cerca de 190 quilômetros de sua cidade natal, situada ao redor da pequena cidade de Plainfield. Sua família era composta pelo seu pai, o George Philip Gein, e sua mãe, Augusta Wilhelmine. Ele também tinha um irmão mais velho que se chamava Henry George Gein. George, o pai do Ed, ele era alcoólatra e também bastante violento. Isso fazia com que a mãe deles e o pai deles discutissem muito. Só que a sua mãe, ela era uma fanática religiosa e por ela ter esse fanatismo, ela acreditava que ela não podia se divorciar do George, mesmo ele sendo violento e os dois brigarem constantemente e o clima da casa assim não ser muito agradável, mas por conta desse fanatismo ela não se divorciou dele de jeito nenhum e eles continuaram juntos até a morte de George, que foi em 1940. Ed e o seu irmão Henry, eles não podiam sair de casa. O único local que ele podia sair era só para a escola. E depois da escola eles tinham que voltar para casa e a maior parte do tempo dos dois era se dedicar aos afazeres domésticos. Augusta, ela ensinou os dois que o mundo exterior, o mundo lá fora era demoníaco e ela acabou ensinando os dois a terem uma certa repulsa por mulheres. Ela dizia que todas as mulheres, com exceção dela, era prostituta, era meio que mulher que não prestava assim para nada. Então ela criou os dois dessa forma e isso fez com que principalmente o Edward ele fosse uma criança solitária, fosse uma criança reclusa. Ele não tinha muito amigos na escola e também ele foi um adolescente meio que afeminado. E isso fez com que ele sofresse bullying na escola. Outro fato importante para a gente entender toda a formação de caráter do Edward era que a sua mãe, ela todos os dias lia passagens da Bíblia para os dois, principalmente o Antigo Testamento, e ela sempre dava preferência às partes que falavam sobre os castigos divinos. Os dois irmãos, eles eram vistos como pessoas confiáveis pela vizinhança, tanto que o Edward, ele conseguiu um emprego assim de babá, tomando conta de crianças, só que o seu irmão, o Henry, ele acabou se envolvendo com uma mulher que era divorciada, e isso fez com que a sua mãe e ele criassem um certo tipo de atrito, os dois, e ele acabou meio que discordando daquilo que a mãe dele pregava para ele sobre Antigo Testamento, sobre castigo divino. E esse atrito que ele tinha com a mãe dele, ele acabava conversando sobre isso com Edward.
Só que o Edward, ele era ao contrário do Henry. Ele tinha uma adoração muito grande pela mãe dele. E isso fez com que o Edward criasse assim, também um atrito com o irmão dele. Com a morte do seu pai, Edward e Henry, eles tinham que ser o provedor da casa, já que a sua mãe já tinha uma certa idade. Então os dois começaram a ter mais contato com o mundo exterior, pois eles tinham que trabalhar. Em 1944, o Henry acabou falecendo em um incêndio assim, bastante suspeito, já que no local só estava ele e o Edward, pois eles trabalhavam em uma zona rural. De acordo com alguns relatos, o Ed foi até a delegacia dizer que o seu irmão tinha desaparecido. Só que, estranhamente, o Edward conduziu a polícia até o local onde o irmão dele estava morto. Alguns exames relataram que o Henry tinha sofrido um trauma na cabeça, como se ele tivesse levado uma pancada. Só que os legistas deram que ele morreu por asfixia, por ter inalado bastante fumaça no incêndio. A morte de Henry fez com que Edward se tornasse ainda mais próximo da sua mãe e ainda mais recluso da sociedade, e também que sua mãe se tornou ainda mais protetora do que era antes. Só que pouco tempo depois da morte do Henry, Augusta acabou sofrendo um trauma cerebral e depois disso ela sofreu outro trauma e isso fez com que ela chegasse a falecer. Com a morte do seu irmão e da sua mãe, o Edward ele ficou bastante desolado e bastante recluso de todo mundo, mas as pessoas não levantavam muito suspeita do que ele poderia fazer. E com esse isolamento, ele começou a criar um interesse muito grande em experimento nazista, anatomia do corpo feminino e também cultos à morte. Com a desculpa de estar fazendo alguns experimentos científicos, o Edward acabou convencendo o seu amigo Gus, que trabalhava em um cemitério. Ele acabou convencendo o Gus de levar os corpos de mulheres recém-falecidas para a sua casa. Logicamente, o Gus não suspeitava da real intenção do Edward a levar esses corpos para a casa dele, porque na verdade ele queria acumular pele humana, órgãos e algumas partes dos corpos, principalmente de mulheres. Só que por coincidência ou não, todas essas mulheres tinham alguma coisa em comum. Todas elas tinham uma semelhança física muito grande com a mãe falecida do Edward. Os vizinhos começaram a perceber que a aparência física do Edward começava a se deteriorar. Ele não tinha mais aquela aparência de antes. Alguns relacionavam com a perda da mãe e também a perda do irmão, já que ele era bem apegado com a mãe dele. E também eles percebiam um certo cheiro ruim e muito forte que vinha da fazenda do Edward. Só que ninguém chegou a denunciar nada e nenhuma investigação foi feita. Mas, para a tristeza do Edward, o Gus ele acabou sendo internado em um asilo, já que ele era um homem idoso. Isso fez com que o Edward não pudesse mais pegar os corpos de mulheres recém-falecidas. Então ele tinha que buscar outra forma de ter esses corpos e o único jeito que ele encontrou de conseguir novos corpos de mulheres que têm a mesma semelhança física da mãe dele foi assassinando. Em dezembro de 1954, a Mary Hogan ela trabalhava em uma taberna e ela acabou desaparecendo no local de trabalho. No local, a polícia encontrou restos de sangue e isso dava a entender que ela tinha sido assassinada no local. Um dia antes, o Edward tinha ficado nessa taberna e ele tinha sido a última pessoa a ter contato com a Mary. Ele atacou ela lá e em seguida levou seu corpo para a sua fazenda e lá ele retirou a sua pele e começou
a confeccionar objetos para sua casa. Em novembro de 1957, Berenice Worden, que nada mais, nada menos do que a mãe do vice-xerife local, ela desapareceu no seu local de trabalho. Ela trabalhava em uma loja de ferragem. O filho dela, o Frank Worden, junto com o xerife Shirley, eles começaram a investigar o local e eles encontraram manchas de sangue no local onde ela trabalhava. E ao investigar o local do crime, eles acabaram encontrando o último recibo emitido por Berenice, que era de um anticongelante no nome de Ed Gein. Edward acabou sendo encontrado em uma mercearia e, de uma forma não intencional, ele acabou confessando que teria assassinado Worden. Depois disso, os policiais conduziram o Edward até a casa dele e quando os policiais chegaram lá, eles encontraram uma cena bem macabra, uma cena horrível, tanto que um dos policiais teve que ir para fora para poder vomitar de tão macabro que era a cena. Assim que eles entraram na casa, eles logo se depararam com o corpo de Worden. Ela estava empedurada pelos tornozelos com uma barra de ferro e o corpo dela estava decapitado e seus braços estavam amarrados para trás. Só que isso era apenas o início de coisas mais macabras que os policiais iriam encontrar na casa. Os conhecimentos de Edward sobre preservação de couro estavam sendo aplicadas para ele poder fabricar os seus próprios utensílios domésticos à base de couro humano. Edward produziu talheres feitos de ossos das vítimas. Ele fabricou um cinto decorado com os mamilos das mulheres, tanto as mulheres que foram assassinadas quanto as mulheres que ele tinha violado o corpo no cemitério. Ele também fez com seu crânio uma espécie de copo de xícara. Ele fez o assento da cadeira dele com um pedaço de couro. Ele também fez um colar de línguas das vítimas e também fez 9 máscaras com o rosto que ele tirou das vítimas. Ele fabricou cadeira, fabricou abajur, tudo que ele podia fazer com qualquer parte do corpo das mulheres, ele fez. Ele simplesmente redecorou a casa dele com restos de corpos humanos. Como se toda essa fabricação de móveis que ele tinha feito, algumas pessoas relatam que a morte da mãe do Edward abalou tanto ele que ele decidiu ser mulher, decidiu se vestir de mulher, não só se vestir de roupa de mulher como roupa. Ele acabou tirando o couro do dorso da mulher, junto com as mamas e tudo, e dizem que ele se vestia disso para parecer com uma mulher, e ele também fez luva de couro humano e ele fez máscara, então isso fazia com que ele pudesse se vestir e se tornar uma mulher, mas não só uma mulher, mas como se ele fosse a mãe dele. Após os policiais encontrarem tudo isso, eles fotografaram tudo e em seguida eles se desfizeram de tudo aquilo que eles encontraram. Eles acabaram queimando tudo. Durante os interrogatórios, Edward afirmou que ele apenas exumava os corpos das mulheres inicialmente. Ele exumava o corpo de mulheres de meia idade que tinham alguma semelhança com a mãe dele, e durante essa exumação ele tirava a pele delas cuidadosamente e ele fabricava objetos para a sua casa. E depois ele passou a assassinar, pois ele não tinha como violar o corpo de outras vítimas, já que o amigo dele que facilitava essa violação dos corpos tinha sido posto em um asilo, então ele acabou assassinando as mulheres para ter como fabricar as suas coisas. E ele negou
a parte que ele fazia necrofilia. Ele disse que nunca teve nenhum tipo de relação sexual com os corpos. Ele apenas tirava a pele delas. O seu primeiro julgamento foi no dia 21 de novembro de 1957. Ele foi declarado inocente por conta da sua insanidade mental. Ele foi declarado como uma pessoa esquizofrênica e por isso ele não podia ser julgado. Então ele foi levado até o Hospital Estadual Central para criminosos insanos e lá ele permaneceu durante 11 anos. Em 7 de novembro de 1968, o Edward ele foi levado a um segundo julgamento, já que alguns funcionários desse hospital falaram que ele era estável, insanamente estável, mas um dos médicos desse hospital, depois a favor do Edward, ele disse que o disparo que matou a Warden na loja de ferragens, ele falou que não foi intencional, e o Edward falou que quando ele estava manuseando a arma na loja de ferragem, ele acidentalmente disparou contra a Warden, só que ele falou também que não lembrava de ter dado um tiro nela. Em 14 de novembro de 1968, o Edward ele foi declarado culpado, só que depois de um segundo julgamento, uns médicos depois ao seu favor, então o outro juiz declarou ele inocente por insanidade mental, e isso fez com que o Edward cumprisse a prisão em uma ala psiquiátrica. Edward permaneceu nessa ala psiquiátrica até o dia 26 de julho de 1984. Nessa data ele faleceu em decorrência de um câncer de pulmão. Esse é o final do caso de hoje. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar o link dos sites da pesquisa aqui na descrição. E também eu vou deixar um link de um filme do YouTube. Infelizmente esse filme não é dublado, infelizmente pra mim, porque eu gosto de assistir filme dublado. Ele é legendado, mas é um filme que ele é bem fiel na história de Edward. Tem pouquíssimas cenas pesadas. Eu acho que a única cena pesada que tem é quando ele aparece vestido lá de mulher. Mas tirando isso, é um filme que é voltado mais para a história dele mesmo. Não é voltado mais ao assassinato, mas sim como ele via a mãe dele, a relação da mãe dele e a relação que ele tinha com outras mulheres. E se você gostou desse vídeo, não deixa o like no começo, deixa o like agora e também se inscreva agora. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau!